Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. E hoje nós vamos ter um convidado que, na verdade, é nosso amigo, já veio aqui num outro episódio e agora ele está para falar sobre o seu livro, o lançamento do seu livro. Ele vai trazer, né, as reflexões, aquilo que motivou a escrever o livro. E, acima de tudo, a essência da mensagem que o livro traz. Ele já vai aqui aparecer, ele já vai se apresentar de novo para vocês. Mas antes disso, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aqui os seus comentários e, mais do que nunca, compartilhar muito esse projeto, essa ideia que é o 1818. Então, vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert. Eu ainda tô com a voz meio zoada, mas eu falei assim, não posso deixar de gravar, eu quero voltar a ver vocês, que eu fiquei uns episódios aí sem poder comparecer, então estou aqui, estou feliz de estar de volta nessa bancada. E a gente tinha comentado com vocês que a partir do episódio 100 a gente queria trazer alguns convidados de volta, a gente queria trazer algumas histórias, aprofundar em alguns assuntos, e hoje vai ser um dia desses. Nós estamos então aqui com o Alex Cruanes. Ele já se apresentou antes, mas acredito que tem muita gente que está vendo pela primeira vez, então eu vou pedir para ele se apresentar de novo para o pessoal que está assistindo. Legal, boa noite a todos. Primeiramente, gratidão pelo convite, estar aqui novamente. Sou Alex Cruanes, sou hipnoterapeuta transpessoal e agora autor também, né, do meu primeiro livro chamado Perdão Terapêutico. Estou aqui para a gente abordar o tema e é isso. Legal. Bom, como vocês viram, muitos já conhecem o Alex, porque ele já veio aqui no outro episódio. Aconselho vocês a assistir, porque no outro episódio ele aprofunda sobre o trabalho, aquilo que ele desenvolve, toda a formação dele na área, inclusive o que desencadeou esse processo de busca de um caminho dentro da área da terapia. Enfim, foi um choque muito profundo que ele teve, e inclusive creio eu que está no livro, nós vamos falar sobre isso. Então eu vou começar o programa já mostrando o livro. O nome é Perdão Terapêutico, Alex Cruanes, aqui está, Um Caminho para a Paz Interior. Então eu vou deixar aqui, os meninos estão focando ali. Então aqui, capa, aqui, contracapa, tá tudo direitinho aqui. Depois a gente vai deixar os dados, as informações. Tem um QR Code aqui também, é bem legal. Bom, Alex, prazer revê-lo. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. E o título central do livro é Perdão Terapêutico. Exato. Então vamos lá, né? Qual que é a origem disso tudo, desse projeto, desse livro? Por que esse livro existe? Uau, vamos lá. Bem, vamos lá. Primeiro que, por ser terapeuta, né? É claro que eu sou espiritualista também, né? E acredito que a maioria dos espiritualistas conhecem o termo do perdão. Mas eu comecei a perceber que tem o perdão, crença do perdão, que muitas vezes, claro que está relacionado, tem questões terapêuticas no perdão, mas muitas vezes se a gente fica muito focado ou na parte da Bíblia, ou seja de outro livro sagrado, muitas vezes a gente trabalha de maneira errônea o conceito do perdão e acaba não sendo terapêutico. Então, vamos lá, deixa eu explicar melhor. Então, assim, o que é terapêutico, né? Nós podemos entender o seguinte, que se algo que me traga bem-estar, algo que me tire de um estado de infelicidade, me leve para um estado de bem-estar, é terapêutico. Então, na minha clínica, né, mais desses 10 anos atuando como hipnoterapeuta transpessoal, milhares de atendimentos já, eu fui percebendo que tem questões, né, que tiram a paz das pessoas, que tem questões que trazem infelicidade. E um desses pontos é exatamente o fato da gente escolher não perdoar. Porque aqui eu já começo a dar um spoiler, né? Tá. Dizendo que o perdão é uma escolha. Né? E aí, porque tem muitas crenças que a gente vem trazendo, é natural, por exemplo, quando a gente fala de perdão, num primeiro momento já vem todas as defesas, se armam, né? Não, imagina, eu não vou perdoar, o que a pessoa me fez é imperdoável. E eu sempre falo nas palestras que eu também dou, pode ser que sim, que o que aconteceu com você seja realmente imperdoável, dependendo do conceito que você tem do que é perdão. Então, é como se a gente... O que
que eu peço para quem está ouvindo aqui, está nos ouvindo agora, né? Vamos tirar os nossos conceitos, né, guardar do lado, não estou falando para jogar fora, para a gente abrir a mente, para entender um pouco mais o que é o perdão terapêutico, porque é um conceito mesmo, um perdão terapêutico. E aí, neste livro, eu tomei o cuidado de não trazer as minhas crenças, de não trazer um ponto religioso, né? Claro que é difícil desvincular o espiritual de um conceito como perdão, né? Mas o livro todo é embasado em conceitos terapêuticos que vão trazer o equilíbrio emocional, a paz interior. Então, quando eu começo a falar que é esse o objetivo do livro, então, o que é não perdoar? E aí é quando nós vamos abordar no livro o conceito da mágoa. Então, eu vou falar no primeiro capítulo, né, o conceito de escolhas, né, que muitas vezes nós escolhemos de maneira consciente ou não perdoar, porque de maneira subconsciente eu entendo assim, tudo que eu planto, eu colho, na verdade. Então, se tudo que eu planto eu colho, aquilo que eu não plantar eu não colho. Então, existe uma falsa sensação de não escolha. Este é o primeiro capítulo, né? Então, numa falsa sensação de não escolha, eu escolho o pior caminho de todos, que é não perdoar. Claro que essa conclusão, a ideia durante o livro, a gente chegar, todos nós que lermos e quem ouve a palestra, quem está aqui conosco, chegar a essa conclusão. Mas primeiro, então, peraí, quando eu escolho não seguir o caminho do perdão, o que eu estou colhendo? O que acontece comigo? Ou o que não acontece? Então, que mágoas eu estou carregando? Que culpas eu estou carregando? Então, porque não perdoar é isso. Então, toda vez que as pessoas nos agridem, nos ofendem, percebam minha linguagem. Sim, as pessoas nos agridem. Sim, as pessoas nos ofendem. Toda vez que a gente se sente injustiçado mediante um fato, o fato ocorre, mas como eu me sinto em relação a este fato, já começa a ser uma elaboração emocional, que aí é nesse ponto que muitas vezes eu vou falar no livro sobre o conceito da emoção e do sentimento. Então a emoção ela é pública, não tem como não sentir raiva se alguém pisa no meu calo, por exemplo. Não tem como não ficar triste quando eu perco alguém que eu amo, porque isso são emoções que todos os mamíferos superiores, na verdade, sentem, e nós, seres humanos, não somos diferentes. Então nós vamos ficar com raiva, nós vamos ficar triste, mas quando eu trago uma emoção que ela tende a ser um pico, então tem um momento, né, nós falamos de luto no outro podcast, né? Então o luto é um processo que tem um pico, um momento, que depois vai embora. Agora vamos pensar numa perda mais pontual, né? A perda de um emprego, por exemplo, vai causar uma dor se eu estava estável, se eu gostava daquele emprego, mas por um período arrumo outro emprego, tive um pico de tristeza, um pico de dor, passa, isso é emoção. Agora, como eu encaro essa minha demissão? Eu me sinto injustiçado, eu sinto que alguém me prejudicou, como eu estou elaborando isso? Isso já é sentimento. Então a mágoa, o ressentimento, o rancor, até o ódio já é sentimento. Que veio da emoção, mas eu somo a emoção base com a minha cognição, o que forma esse estado emocional. E aí a gente usa a metáfora, né? Acredito que é no segundo capítulo, quando... Oh, meu Deus. O segundo capítulo, mágoas, perdão. Isso. Isso. E o terceiro é culpa, arrependimento. Obrigado. E a primeira estrofe que coloca que a mágoa é um veneno, né? Shakespeare, lembrei. Obrigado. Sim. Shakespeare, né, diz, né, que a mágoa é um veneno. Claro que de maneira... vou dizer a frase dele, né? A mágoa é um veneno que a gente está bebendo, querendo muitas vezes envenenar o outro. Aí quando a gente pensa em envenenar o outro, pode ser que a gente julgue já, mas eu não quero fazer mal para ninguém. Tá, mas de maneira subconsciente, não é que a gente está querendo envenenar o outro para ferir alguém, para envenenar, matar alguém, não. É um mecanismo subconsciente de defesa para que não aconteça conosco o que aconteceu lá atrás. Então, às vezes, a gente cria uma crença, baseado no sentimento, baseado na cognição, de que guardar mágoa é um mecanismo de defesa que vai evitar que eu me machuque novamente. E aí, só que tem uma questão, né? A metáfora é perfeita, porque esta água que vocês me cederam aqui, né?
né, uma água mineral, uma água de excelente qualidade, né, que traz saúde. Agora imagina que essa água ficou guardada por 10 anos e eu vier a beber desta água. Qual a tendência, né? Aí eu brinco, né? Eu falo, no mínimo que eu vou ter que correr para ir pro banheiro, né? Ou pro hospital mais próximo, né? Então assim, porque ela está contaminada, ela é veneno. Aí eu pergunto para quem está me ouvindo, e quantas mágoas eu estou guardando no meu coração, né? 10, 2, talvez até mais do que 50 anos muitas vezes, que está corroendo o meu coração, o meu estado emocional, a minha saúde. Então, mágoa é um veneno, né, psicossomático. Então, muitas doenças que a medicina, né, claro, ela trata de maneira eficaz, mas ela não consegue muitas vezes encontrar causa orgânica. Por exemplo, o câncer, muitas vezes, né, o câncer tem a origem na mágoa. Na má água que eu guardei do ressentimento, de ficar guardando, relembrando e trazendo aquele estado emocional, e de maneira subconsciente o meu corpo começa a reagir a isso, trazendo sintomas, muitas vezes até doença. Existe um estudo de câncer de mama que como eu não sou médico, né, não sou especialista, mas a gente lê sobre o assunto da psicossomática, a gente se debate. Se eu não me engano, entre 90% e 85%, mais de 90% do câncer de mama acontece apenas em um lado. Né? Não lembro agora se é o direito ou o esquerdo. E quando nós vamos ver o yin e yang, tem muitas vezes relação com a mágoa de companheiros, de parceiros, que a mulher acabou guardando, não conseguiu elaborar, não conseguiu trabalhar, não conseguiu tirar essa mágoa, a doença se manifesta. Então aí a gente fala, né? Peraí, o câncer escolhe a mama agora, né? Não faz sentido, né? Então existe um porquê disso, né? Então, o objetivo do livro é primeiro trazer essa questão consciente, cognitiva, para a gente entender os benefícios do perdão e os malefícios da escolha, muitas vezes, de não escolher perdoar e o quanto isso está nos fazendo mal. E aí, nesse caso da mágoa, nós vamos entender profundamente. Então, a ideia, eu trago toda uma questão cognitiva, lógica, para que a pessoa perceba que realmente, né, o único caminho para trazer saúde, bem-estar, paz interior, é escolhendo perdoar, né? Porque quando eu escolho não perdoar, e claro, gente, temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher o que a gente quiser. Sim. Nenhum momento aqui eu estou julgando que devemos fazer isso, é uma escolha pessoal. Mas quando eu entendo que este é o caminho, isso facilita no processo do perdão. Esse é um dos pontos. Eu vi que o livro, na verdade, eu vou até abrir aqui. A gente tem, olha, a falsa sensação da não escolha, capítulo 2, mágoas, o 3, culpa, 4, laços de afeto, que são questões extremamente importantes no cotidiano, né? Impondo limites, que eu acho que é uma outra coisa que hoje vem se discutindo muito, a gente aprender a falar não, a colocar alguns limites, e você até coloca o autocuidado, autoestima, autoproteção, autopreservação, né? Que é muito amar a si próprio também, a importância, né, de você olhar para você. Relacionamento abusivo, extremamente atual, a gente vem discutindo muito, até a questão do feminicídio, todas as coisas que a mulher sofre, né? Mas o abusivo não é só para a mulher, é que infelizmente é muito mais a mulher que sofre. É estatístico, né? É estatístico, né? Sim. Mas é uma realidade. Relacionamentos saudáveis, então isso é o que todos nós, eu acho que de alguma maneira hoje vem buscando. E uma coisa que também é interessante, que é perdoar nossos pais e criança ferida. E por último, você coloca quando não perdoar. Então lá mais para frente no programa, não vamos falar agora disso, sim, mas quando é o não perdoar, né? Então eu já estou dando aqui um indicativo daquilo que o Alex vai trazer para nós, porque a todo momento está falando em perdão, em terapia de perdão, mas qual é o momento de não perdoar, né? Se é que há, né? Então eu acho que é uma discussão importante. Então por isso que o livro, ele traz, né, reflexões bem assim, interessantes sobre todas essas relações humanas de cotidiano, né? E que eu, você, todos nós aqui, nós vivemos, né? Então eu vou pedir para você, né, já que a gente está explorando o livro, né, explorando o tema,
O que é, na verdade, Alex, quando você coloca aqui impondo limites, né? Qual a importância disso, até dentro do tema central, que é a terapia, terapêutico, mas o que é esse impor limites, né? Por que é tão importante se discutir isso? Perfeito, vamos lá. Então, só vou complementar um pouquinho, que o livro ele vai trazer essa questão cognitiva, Tá. mas eu percebi, porque assim, eu chamo o seguinte, reprogramação de fora para dentro, que é o que de maneira consciente nós vamos trabalhar cognitivamente para reprogramar nosso subconsciente, para que a gente possa mudar padrões comportamentais, crenças e naturalmente agir melhor daqui para frente. Entendi. Então tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, acumulam conhecimento, mas quando vão para a prática não conseguem colocar em prática. Tá. Por quê? Porque não trabalhou a reprogramação de dentro para fora, que é atuar direto no subconsciente, reprogramando esses padrões internos profundos, que são as crenças, o ambiente que a gente veio, que gerou as crenças, que gerou nossos valores. Então eu entendo, eu quero mudar, mas quando eu vejo, eu estou reagindo. Quando eu vejo, eu estou num relacionamento abusivo. Para entrar na sua pergunta. Estou no famoso dedo podre, né? Precisa falar, Alex, me ajuda a tirar esse dedo podre, né? Que repete o padrão, não quer, mas quando vê, está num relacionamento. Termina, consegue, que é muito difícil para normalmente uma mulher sair num relacionamento abusivo, demora muitas sessões. Quando ela sai, nossa, eu estou livre, é legal. E de repente ela vê que está no mesmo relacionamento abusivo. Por quê? Porque existem estruturas subconscientes muito profundas que estão dificultando a pessoa de fazer isso. Então, no livro, o que eu fiz? Eu coloquei QR Codes para as pessoas fazerem técnicas, hipnoses comigo, meditações guiadas, para que a gente consiga fazer os dois pontos. Primeiro eu entendo de maneira cognitiva e depois nós vamos lá e vamos reprogramar de maneira subconsciente. Aí eu uso outra metáfora, né? Para que a gente possa voar, as duas asas têm que estar abertas, bater em sincronia, para que a gente possa alçar voo e manter esse voo, né? Então, depois a gente vai avançar na culpa, né? Que a culpa é mágoa de si mesmo. Culpa é quando eu... Vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês, para todos nós aqui, tá? Inclusive esse que vos fala, com certeza, né? Entra no contexto, né? Lembrem de algo que vocês não têm orgulho de falar para ninguém. Talvez não conta nem pro padre, né? Porque vai que o padre muda, né, de religião e os seus valores éticos mudam. Então a gente não conta para ninguém, tá lá no nosso guardadinho, mas a gente sabe, né? E não tem orgulho, né? Não fala para ninguém, sente vergonha até, né? Acredito que todos nós passamos por algo semelhante, não é verdade? Mas se a gente chegou a essa reflexão, eu pergunto, né? Por que fizemos o que fizemos? O que vocês respondem? O que você responde, Ana Marcela? Por que a gente fez o que a gente fez se hoje a gente olha para trás e não tem orgulho do que a gente fez? O que vocês acham? Eu creio que, dentre alguns fatores que a gente poderia citar aqui, é o impulso. É um impulso que é movido não pela irracionalidade, porque nós somos seres racionais, então a gente não tem como deixar de ser, né? Mas é um impulso movido muitas vezes por um desejo não controlado, né? Que é o tal dos desejos inconfessos, que não há um ser humano na face da Terra que já não tenha cometido um ato ou um pensamento, porque às vezes a gente fala só no ato em si, mas o pensamento também destrói porque ele é energia, né? Verdade, concordo. Então eu creio que um dos fatores é movido pelo impulso não refletido, né? Por uma questão racional, efetiva, né, mas principalmente por um desejo que não é controlado, né? E você, Ana, o que você acha? Eu concordo muito com essa questão do impulso, às vezes até uma necessidade de autopreservação, quando você pensa numa sociedade que você precisa manter aparências, é muito fácil você fazer coisas que te colocarem numa posição mais confortável. Então, acho que essa questão social dos mecanismos desse jogo fazem com que as pessoas tenham ações que não são boas. Não tenho essa visão muito negativa que os humanos são cruéis, que os humanos são ruins, mas que nós temos partes de nós que são aquela história do lobo bom, lobo mau, sabe? Qual bonzinho, demoninho, né? Qual você escolhe alimentar. Mas acho que traz muito essa questão do... a sua reação instintiva a mecanismos sociais e questões que você está vivendo.
E tem também, eu acho que muito, dependendo da circunstância, é claro, o conceito de luta e fuga, né? Que você acaba tendo reações que não são previsíveis, nem muitas vezes vai ao encontro do seu caráter ou de você mesmo, né? Eu acho que todo mundo, em algum momento, já viu situações que perdeu o controle. Verdade, né? E a gente pode, concordo com vocês, né? Eu acho que a gente pode explorar outros pontos, por exemplo, por imaturidade, por não estar, né? E maturidade significa não ter o conhecimento que a gente tem hoje. Egoísmo, né? Por um egoísmo, pela cultura que eu estava imersa, pelo momento que estava acontecendo, pela pressão social que a gente viveu, e vários e vários fatores fizeram com que fizéssemos o que fizemos, né? E aí que tá. Só que por que hoje eu olho para trás e tenho, né? E olho para trás e falo, nossa, eu não porque, desculpa, a pergunta é, se pudesse voltar agora, eu faria a mesma coisa que eu fiz lá atrás? E você me fez lembrar aqui também uma outra questão, né? Os dogmas, né? Às vezes você tem momentos na vida que você tem algumas verdades que elas se dissolvem. E principalmente quando a gente é mais jovem e tal, né? A gente tem algumas visões de mundo que depois, conforme você vai caminhando, amadurecendo e tendo uma profundidade maior naquilo que você estuda, naquilo que você vive, você começa a ter uma visão um pouco diferente, né? E algumas coisas caem por terra, né? Agora, eu acho que o ponto que você traz, que eu acho que é o ponto específico aí, né, que é o cerne da questão, é por que a gente continua carregando isso como um grande erro e não se perdoa. Exato, creio que seja isso, exato. Né? Só gera reflexão para que a gente perceba o seguinte, a gente está carregando uma culpa, que é essa mágoa da gente mesmo, que a metáfora é como se eu tivesse com uma pedra gigante, né, nas costas, né, querendo subir o cume da montanha para chegar no cume da montanha da evolução, mas como é que eu vou passar pela porta estreita se eu estou carregando uma pedregulho, uma bagagem absurda? Como é que eu vou conseguir subir a montanha da evolução carregando esse peso? Então, a partir do momento que eu tomo a consciência de que aquilo, ok, não foi bom, hoje, se eu pudesse, eu faria diferente, logo não preciso mais carregar o peso da culpa. Então, a culpa é um processo. Claro, existe uma patologia, né, que é uma psicopatia, né, que a pessoa não sente culpa, não sente emoções, ela se torna um predador social. Sim. Então a culpa tem o seu papel de trazer autoconsciência para que a gente tenha uma sociedade melhor e possamos ser pessoas melhores, sim, mas a culpa é um momento, lembra da emoção? A culpa é emoção. Só que quando venho com a culpa, o processo é arrependimento, tomada da consciência, sim, do equívoco, porque até então era a melhor coisa que eu podia fazer. Porque a gente sempre faz o melhor que a gente pode fazer. Né? Do ser humano, eu acredito muito nesse conceito, que é bom por si só. E por N fatores acaba não fazendo a sua essência. Mas, quando a gente entra neste equívoco, né, e tomamos essa consciência, a gente se arrepende. Só que tem pessoas que ficam num processo, nós, né, ficamos muitas vezes num processo de se sentir culpado, carregando essa pedra que está... me lembra muito a época medieval, daquele chicotinho medieval, que a gente acredita, às vezes, por crenças culturais, de que a dor pela dor é uma redenção. Enquanto que a dor pela dor só gera mais dor e nos leva à inação e não caminhar para frente. Então, e carregar culpa é carregar mágoa de si mesmo, que também adoece, que me estagna na caminhada e não serve para nada. Então, aprender a perdoar-nos, a ficarmos em paz com a nossa consciência. Que esse é o segredo. Para ter paz interior, a gente tem que estar em paz com a nossa consciência. E aí muitas vezes vão falar, Alex, tem um roteiro de como fazer isso? É uma conversa com a nossa consciência. Então existe um terceiro passo que eu vejo que é importante, que também não basta somente se arrepender. É preciso reparar. É preciso, aonde a gente, vamos pegar a linguagem mais hinduísta, do karma, onde a gente gerou karma, a gente precisa gerar dharma. Onde houve desamor, a gente precisa levar amor. E não é uma questão para os outros, como a gente colocou aqui, né? É uma questão para conosco. Então o perdão, a gente começa a ver que não tem nada a ver com o outro. Eu não preciso perdoar o outro. E não preciso nem dizer para o outro, eu te perdoo. Ou não preciso nem publicar, né, sei lá, nas redes sociais,
sociais, né, que eu me perdoo. Basta a gente trabalhar esses conceitos terapêuticos e ficar em paz com a nossa consciência. E aí a vida fica mais leve. Sim. E aí a gente tende a escolher melhor os caminhos e a evolução continuar. Não, Eu acho muito legal essa questão, porque escancara o poder de aprimoramento do ser humano, né? É como se a gente fosse... É a metáfora muito clichê, mas a gente é aquele bloco de mármore que vai ser esculpido ao longo da vida. E é o que você falou, não dá pra você esculpir um pedaço de mármore se você tiver medo de perder mármore. Vai ter que ter coisa que vai ter que cair, vai ter coisa que vai ter que ser... Tipo, beleza, você não vai numa vida se tornar um Galateia da vida, né? Ninguém aqui vai se aprimorar a ponto de se tornar Galateia. Mas é o processo de buscar esse aprimoramento, que é dolorido, né? O mármore não sente dor, mas imagina você ficar lá, é um processo. Mas isso é o que é bonito, né? Que é a ideia do que a gente não é estático. O ser humano que você é amanhã não é o mesmo que você é hoje, porque o que você viveu hoje vai impactar, seja positivamente, negativamente, aquilo está dentro de você, aquilo já faz parte. E essa metamorfose humana, ela é incrível, e a gente não pode achar que a mesma roupa que a gente usou ontem vai servir hoje, que a gente vai ter que carregar essa roupa pelo resto da vida, porque não vai, né? Você tem que mudar, e as coisas mudam com você, não você tem que se adaptar àquilo do passado, né? É muito legal esse uma coisa conceito. que você falou também, diante desse cenário que a gente está discutindo, essa ideia do autoflagelo, né? Então, isso pode ser físico como emocional, né? Psíquico. Então, às vezes a gente pensa, não é só o se automutilar, mas o pior disso tudo é essa questão psíquica, né? Onde as pessoas elas vão entrando ali num labirinto e ela não vê saída. E de repente ela vai ficando doente, aí vem depressão, vem síndromes, adoecem, que vai somatizando tudo isso, né? E ela muitas vezes ela não dá chance para si próprio de compreender que nós erramos, né? Isso faz parte, infelizmente ou felizmente, da vida, mas há crescimento nessa dor também, há crescimento, a gente falou do luto, né? Há crescimento no luto, é uma leitura de mundo que a gente tem que começar a fazer com um pouco mais de clareza. Agora, aí voltamos, a gente já falou muito sobre educação aqui também, né? Então é um conjunto de coisas, né, Alex? É acesso, é educação, é formação, é acesso a essa pessoa se emancipar e começar a ter essa visão, né? E chegar também a profissionais, né? Tem pessoas que precisam de profissionais para poder se libertar disso, né? Nem sempre você consegue fazer isso sozinho. É difícil. Sim. Muitas vezes é muito difícil. Sim, porque se for de educação, né? Realmente, educação é central, né? Agora, e a educação de nós mesmos? E o autoconhecimento, né? É um processo que muitas vezes estamos começando agora, né? Então, como a Ana colocou muito bem, assusta no momento, é dolorido, mas com certeza dói muito mais ficar guardando essa mágoa, essa culpa dentro da gente, que o corpo, de alguma maneira, reverbera isso em sintomas e doenças. Sim. Então, encarar, né, o esmeril e o martelo, né, e se autolapidar é um processo de libertação de equilíbrio emocional. Então, esse livro ele vem com essa proposta, Marcelo, das pessoas fazerem, né, esse autocuidado, sabe? Começarem esse processo de liberação e libertação de culpas e de mágoas e começarem a perceber que é mais simples também do que as pessoas imaginam. Claro que dependendo do caso, da gravidade, é fundamental a intervenção, né, de profissionais. Mas o livro veio com essa proposta. Estou recebendo feedback das pessoas. Nossa, Alex, você conseguiu escrever de maneira simples, porque essa era a proposta, atingir o máximo de pessoas possíveis, né? E ser profundo ao mesmo tempo. Então eu estou muito feliz nessa questão. Aí, respondendo aquela tua pergunta, né, sobre o autocuidado, então, por exemplo, esse é o ponto central, né, da culpa e da mágoa, né? Mas a gente ouve na clínica, muitas vezes as pessoas falam: ai, Alex, eu mando bem no perdão. É mesmo? Me conta mais sobre isso, né? E às vezes a pessoa fala assim: então, meu marido, me agrediu, bateu em mim e eu consegui perdoá-lo. No primeiro momento, ok, mas a gente começa a ver uma repetição de padrão, o domínio do medo, ou seja, um relacionamento abusivo. E às vezes as pessoas criaram uma crença, né, de que, peraí, perdoar quer dizer que é aceitar o abuso? Perdoar
né, ser conivente, né, com uma conivente, perfeito. É muito interessante, né? Algumas pessoas não perdoam para não ser isso. E algumas pessoas acham que estão perdoando e estão nesse contexto. Então, o livro vai mostrar que perdoar nesse contexto, primeiro, é cuidar de si. E aí, neste capítulo, eu trago a mensagem, né, bíblica, da mensagem cristã de Jesus, né, quando perguntam para ele, mestre, qual é o maior mandamento? E aí ele vai falar, né, ame a Deus sobre todas as coisas. Mas eu acho incrível na linguagem, na linguística, que ele complementa, né? Aí ele fala, mas existe um segundo mandamento semelhante ao primeiro. Se ele falar só ame ao próximo, já seria incrível. Sim. Mas ame ao próximo como assim mesmo, né? Então, não tem como eu estar amando alguém, perdoando alguém, se eu não estou fazendo isso comigo. Então, quando nós estamos vivendo abusos, é hora da gente olhar para si e entender que perdoar é se proteger, é se preservar, é cuidar da autoestima, é aprender a falar não, chega, basta, eu não gostei. Mas para fazer isso, a gente tem que olhar para os nossos sentimentos. O que eu estou sentindo, né? Existe uma técnica nas terapias muito, muito importante chamada comunicação não violenta. Eu não trouxe no livro, porque é um tema à parte, mas que soma, né? No sentido da gente... A comunicação não violenta ela tem um ponto de vista central. Diz o seguinte, se eu sinto, é verdadeiro. Se eu sinto, ninguém pode julgar o que eu sinto, porque eu estou sentindo. Né? Aí vem o dito popular, né, que resume tudo. Né? Só o dono do sapato sabe onde o calo aperta. Né? É isso, então só a gente sabe o quanto dói. Né? O Zeca Pagodinho tem uma música muito boa, que fala assim, só o dono da dor sabe onde dói. Então, se está doendo, é genuíno, é verdadeiro. E muitas vezes a pessoa, ou por ignorância, ou por medo, ou por N questões, eu não estou aqui julgando a outra pessoa, mas trazendo reflexão, né, acaba agredindo a gente no sentido não físico. A maioria das agressões, pelo que eu vejo na clínica, não é mais física, né? Que bom. Ainda tem muito, claro, mas a agressão é moral, a agressão é psicológica, né? Pelo domínio do medo, e a pessoa, às vezes, por ter essa questão ainda muito aberta, a outra pessoa acaba criando um certo domínio na pessoa, o que faz com que essa pessoa se sinta reprimida, se sinta com medo mesmo, mas ela nem percebe o medo. Claro que uma parte dela ama, uma parte dela gosta, uma parte dela entende. São pessoas que têm muita empatia, tem empatia pela questão do outro, até entende o porquê o outro fez o que fez. E eu acho isso incrível também, mas não tem como eu amar o próximo se eu não estiver me amando. Então, não tem como o outro mudar se eu não mudar. Então, o mudar num primeiro momento é o reconhecer o que dói, onde dói. Reconheci, então dói. Quando você fala que eu sou burro, quando você me chama de ignorante ou coisa parecida, isso dói. E aí, comunicar o que dói. Para o outro, às vezes, perceber que dói. Porque, às vezes, dependendo da cultura que ele veio, do ambiente que ele estava... Era normal, né? Era normal. E ele, para ele, talvez nem esteja agredindo, mas a partir do momento que o outro mostra para essa segunda pessoa, a pessoa mostra para o outro, né, que aquilo agride, que faz mal, o outro está consciente. Então, é um dever para conosco e para as relações eu dizer e mostrar o que dói, onde dói e por que dói. E, de certa forma, dar ao outro a oportunidade também de refletir sobre isso, né? Eu acho que isso é um ponto também. Marcelo, perfeito. Porque é exatamente isso. Muitas vezes, quando a gente está no processo terapêutico, o outro realmente toma um susto, sabe? E ele... Porque ama, porque tem uma relação. Teve uma relação saudável que foi adoecendo, normalmente assim. Então tem o saudável ainda, né? E a grande maioria das pessoas que nos procuram na clínica, casais, né? As relações, elas estão... Eu até coloco no livro, tem uma técnica para ajudar as pessoas a entenderem isso. Estão no meio a meio, né? A maioria. Estão no meio a meio. Então tem muito amor... saudável, mas outra parte está doente, está adoecida. Então, o primeiro passo é reconhecer, é ter esse conhecimento. Então, como é que o outro vai entender o que dói se eu não digo o que dói? Que é o que eu estava falando. Pronto, disse. E aí é onde eu expresso. E aí vem as outras partes, que é não permitir mais a agressão do outro. Sim. Então, muitas vezes a agressão vem, isso é um ponto que às vezes as pessoas às vezes não entendem no primeiro momento, talvez até minha fala aqui pode ser que gere isso, mas assim, muitas vezes a agressão que me vem é porque eu permiti que veio. Não estou dizendo que a culpa da agressão é minha, não é isso. Mas se eu permitir, eu acabei permitindo. Agora, quando eu paro de permitir, pronto, não tenho responsabilidade nenhuma. E muitas vezes eu descubro que a outra pessoa para de agredir.
Agora, quando a pessoa se posiciona, se coloca em primeiro lugar, aprende a se amar e, claro, ama o outro também, e o outro continua no mesmo comportamento, é o que eu sempre falo. Relacionamentos abusivos, ou a pessoa muda, ou a pessoa se muda, né? Então, porque ninguém mais aceita, né, algo menos do que a gente merece. Então, perdoar nesses casos é exatamente isso. Impor limites, dizer não, chega, basta, eu não gosto, eu não quero mais. E aí a gente se perdoa, porque de repente, num segundo momento, eu falo, nossa, como eu permiti que tudo isso acontecesse? Aí vem senão vai gerar culpa. Aí vem o auto-perdão. Bem, você não tinha esse conhecimento, você não estava nessa clareza nesse momento, você precisou desse processo, tá tudo bem. Né? Aí fica o aprendizado, né? Para novos relacionamentos serem saudáveis. Sim. Muito bom. Alex, eu tenho uma curiosidade mais Sim. em relação à produção do livro, Tá. porque como o pessoal vai conseguir ver aqui, o livro ele é multimídia, certo? Você Sim. fez relação dos capítulos com vídeos, então isso é um processo bem legal e é uma tendência necessária, porque hoje a gente consome cada vez conteúdos mais multimídia e é uma tendência do mercado, é um pedido do mercado. Eu lembro que na faculdade eu estudava muito sobre produção multimídia. E Legal. como que foi o seu processo de escrita desse livro? Eu adoro esse universo literário, então Tá. eu queria saber pra você. Você escreveu os capítulos de ordem correta, tipo, por ordem certa? Como que foi o processo criativo por trás do livro? Legal. E como foi investir nessa tendência do multimídia? Boa, vamos lá. Bem, foi um processo que eu percebi que as pessoas precisavam ter esse conhecimento dessa maneira, né? E aí quem tem o conhecimento espiritual, religioso, soma no processo. Tanto que no prefácio eu vou dizer, não é um livro religioso, não é um livro espiritualista, é um livro terapêutico, né? Então a gente soma os conhecimentos e amplia o que a gente tem. Então eu percebi, precisa desse conhecimento, né, para as pessoas viverem o perdão terapêutico e poderem ficar bem com elas mesmas. Então eu decidi escrever o livro. Só que a vida, acho que todo mundo é muito corrida, né? Minha vida começa às 7, tenho filha pequena em casa, aí começa aquela loucura, às vezes eu trabalho até 10 da noite, 6 também, né? E eu falei, quando eu vou fazer isso? Falei, bem, preciso arrumar um horário. Então eu comecei a acordar às 6 horas da manhã, né? Que era o tempo que eu tinha, até dar aquela despertada e tal. Às vezes meditava, às vezes não, enfim, meia hora produtiva, e fui escrevendo, não foi estruturado, vai ser capítulo 1, capítulo 2, eu fui escrevendo, aí fui estruturando no meio do caminho e fui percebendo a necessidade das pessoas viverem as práticas, as técnicas, e aí veio a ideia, né, a inspiração talvez, de gravar as técnicas em vídeo, né, disponibilizar no YouTube, fechado. Então, assim, se você for entrar no YouTube, vocês não vão achar essas técnicas abertas. Tá. Como é que fala? Listado, né? Não Listado, listado. isso, Listado. não Não listado, né? listado, Não listado. Obrigado. Então vai estar não listado. Então, para quem tem acesso a ele, porque tem que ter um contexto. Tem, Sim. Sim, né? claro. Então, para quem acessar o QR Code ou o link, lê o capítulo, faz a técnica e aí junta esses dois conhecimentos. Tá. E aí foi nesse processo, né, que surgiu o livro, e é até uma hora que eu percebi que eram as palavras finais, né? Que era quando não perdoar, que a gente ainda vai chegar lá, que aí eu vi que terminou o livro, né? Quando eu falei, esses são os pontos centrais, é quando a gente termina o livro. Legal. Agora, mais uma curiosidade mesmo, de dados. Na clínica, é claro que isso não é exato, mas qual a Sim. porcentagem das pessoas que buscam a clínica para uma terapia, para um tratamento, e que o perdão terapêutico é a base do trabalho? Nossa, pergunta muito boa, Marcelo. Vamos lá. Se você perguntar, as pessoas te procuram para isso, eu espero que a partir de agora comecem a procurar. Tá. De uma forma clara. De uma forma. Exato, você já entendeu tudo. De uma forma clara. Mas normalmente as pessoas me procuram com os sintomas, Sim. as queixas, né? Então, queixas de ansiedade, queixas de crise de ansiedade, crise de pânico, normalmente é o que vem muito, depressão, estados deprimidos. Às vezes as pessoas vêm com doenças psicossomáticas já diagnosticadas e o próprio médico fala, você precisa de uma terapia. Então elas vêm por isso, né? E vêm com a intenção de reduzir sintomas, se sentir melhor. Mas, durante o processo, nós vemos que o buraco é mais embaixo, né? E aí vai se revelando, né? Como eu trabalho com a hipnose clínica, a hipnoterapia, as técnicas de regressão, que é a base do nosso trabalho, elas mostram isso. Elas vão acessar cenas, né, que a mente subconsciente... Porque assim, tem um fato muito interessante que eu acho que vale a pena trazer, estudando a neurociência,
eu não vou lembrar o estudo exato, tá? Mas assim, por exemplo, o que nos move, né? O que move vocês a estarem fazendo 1818, né? Vocês estão aqui há mais de um ano, né? Mais de 100 e... Já 108, 107. 108, 107, até episódios, né? E vocês estão aqui com a mesma motivação que eu encontrei naquele dia. O que me move tá aqui? O que move, por exemplo, eu surfo, né? Eu brinco com um amigo meu que, assim, vida muito parecida com todos nós, decidiu, sai do emprego, comprou uma Kombi, mora na Kombi e, né, virou um ermitão, vamos dizer assim, pega a onda dele e um Elon Musk, de repente, que é um multimilionário, não para e o que nos move, né? E aí as neurociências chegaram à conclusão que nós somos movidos pela dor e pelo prazer. Nós somos movidos, o que é a dor? O óbvio, né? Tá doendo, eu quero sair da dor, mas não tão óbvio assim. Nós somos movidos de maneira subconsciente para evitar que uma dor aconteça, evitar que um problema ocorra. Então, as pessoas me procuram muitas vezes na dor e para sair da dor, mas nós somos movidos também pelo prazer, pela felicidade. Então, aqui é o que eu não quero e aqui é o que eu quero. Então, as pessoas de maneira consciente vêm com objetivo, mas lá de maneira subconsciente, nós vamos ver que o que o subconsciente não quer mais é justamente manter essa mágoa. É justamente isso que está adoecendo. E às vezes existe um livro muito famoso chamado Doença como Caminho, né? Ou o Sintoma como Caminho, e no processo terapêutico, numa linha mais holística, vamos dizer assim, nós temos essa visão de entender que muitas vezes a queixa que a pessoa tem, ou a doença, é exatamente o caminho para a cura, porque é esse o que o livro traz, né? Então, a dor que a pessoa vem, na verdade, não é a doença, é um sintoma que dentro de um processo que vai aprofundar e vai conseguir acessar, reprogramar, né, e trabalhar o conceito do perdão terapêutico, vai ser a resolução profunda que naturalmente vai equilibrar os sintomas da pessoa. Tá. Então, assim, é isso que normalmente nos procuram. Agora, de verdade, eu espero muito que as pessoas agora realmente... Primeiro, que o livro possa, de verdade, por si só... Um caminho, né? Um caminho, equilibrar, que a grande maioria das pessoas, somente com o livro, né, consigam se resolver, de verdade, esse é o meu objetivo. Mas aquelas que sentem uma necessidade de um guia, né, que procurem as terapias com esse objetivo, para libertar, né? Sim. E aí, vou aproveitar o gancho, posso emendar aqui? Claro. Vocês viram que eu vou falando, tá, gente? Vocês me cortem aí. Que um dos pontos muito importantes do livro, que aí eu vejo clinicamente, que respondendo, aprofundando a tua pergunta, é o seguinte: muitas pessoas, quando estão com mágoas, com raiva, consciente ou não das pessoas, existe um conceito terapêutico que é de laços emocionais ou laços energéticos. Então, por exemplo, nós, a partir de agora, criamos um laço de amizade. Desde aquele dia, né? Sim. Nos encontramos e já não foi igual a primeira vez, né? Pô, né, já fica uma amizade, sim, né? Claro. Pensem num amigo de infância que vocês não veem há muito tempo. Quando reencontra, parece que foi ontem, não parece? Sim. Porque o laço de amor, de afeto, ele é eterno, ele é saudável. Então, nós temos um laço saudáveis para quem temos relações saudáveis. Porém, quando essa relação gera um conflito, né, ou uma traição, ou que gera um rancor, as pessoas às vezes acham que agora do amor virou ódio, né? Ou, enfim, não, na verdade nós criamos dois laços. Um já estava criado, criamos um laço tóxico. Muitas pessoas estão trocando o sombrio, o tóxico um com as outras, né? Então nós temos pessoas que estão 10 anos, 20, 30, 50 anos muitas vezes presa ao ex-relacionamento. Ou está num relacionamento, mas está presa mentalmente, emocionalmente com o outro. Está nas redes sociais, stalkeando, não quer fazer aquilo, mas está. E qualquer postagem mexe. Eu recebo pessoas com crise de ansiedade baseado em relacionamento. Olha que interessante. Então, né? E aí, então, clinicamente, o que nós fazemos? O corte do laço emocional. Tá. E no livro, eu disponibilizo essa técnica também. Para aqueles que não podem, não conseguem fazer a terapia, né? Para que possam, quando se identificam, né, possam sim entender o conceito, mas é claro que é sempre uma escolha, uma decisão, né? Que momento que você está, e quando você entende que você só troca a dor, só troca o sombrio, a questão do ego, né? Porque nós temos a essência, que quer liberdade, que quer ser feliz, que quer a felicidade do outro, que quer que o outro literalmente vá em paz, né? E nós temos o ego, que muitas vezes, agora eu quero, inconsciente, né? Que você sofra um pouco o que eu sofri, né? Mas espera aí, isso é tóxico para mim e para o outro, né? Então, quando eu decido me libertar do tóxico, é incrível.
E aí as pessoas realmente se libertam. E muitas vezes se libertam do sintoma que as trouxeram para a clínica. Sim. Bem, o papo está muito bom, né? A gente está cada vez mais se aprofundando aqui no livro. E a pergunta que não pode se calar, que é quando não perdoamos. Tá, quando não perdoar, quando não perdoamos, né? Quando não perdoar, né? Na verdade, a gente não pode revelar muito, né? Porque as pessoas tem que ter a curiosidade para comprar vão o livro, sim, claro. adquirir o livro, depois a gente vai deixar aqui todas as informações. Tá bom. Mas aí tá lá, né? Quando não perdoar, né? A gente está falando aqui o programa inteiro sobre perdoar, né? Mais uma vez o livro que fala sobre perdão terapêutico, do nosso amigo Alex Cruanes. Mas aí agora, quando não perdoar, Alex? Pois vamos lá. Existem questões que acontecem, né? Que realmente, por exemplo, a gente, na psicanálise, a gente estuda o luto. Quando a gente estuda o luto, tem um jargão que diz assim, o luto, sei lá, de um amigo dura meses, de um pai e uma mãe, talvez dura um ano, e por aí vai, né? O luto da perda de um filho não acaba nunca, né? Porque a dor de perder um filho, por exemplo, realmente ela nunca vai cessar, né? Porque vale até a pena falar isso, né? Então, assim, quando perdemos os pais, viramos órfãos. E quando perdemos os filhos, o que a gente vira, né? Não tem palavra para isso, porque a dor é tremenda. E se a gente pode pensar assim, nossa, então esse é um momento que não dá para perdoar. Se eu entender que perdoar é perdoar o outro, e perdoar é aceitar e concordar que o que o outro fez, não dá para perdoar isso. Você concorda, Marcelo? É complicado. É imperdoável, só que isso não é perdão. Aí que tá. Perdoar tem mais a ver, né, com entender que na sociedade, infelizmente, existem pessoas tão doentes que não conseguem fazer melhor do que isso. Entender e não concordar com isso, claro, não é ser conivente com equívoco. Por isso que temos lei, por isso que temos normas, né? Então, e devemos buscar o meio para a resolução social daquilo. Mas perdão não tem a ver com perdoar o outro, tem a ver com me libertar e não permitir que eu sofra com a dor que o outro me gerou. Sim, o outro vai nos gerar, a sociedade, o mundo que a gente vive ainda, né, está em constante construção e ainda vai nos ferir muito. Então, não tem como evitar a dor, não tem como evitar a ferida, mas tem como parar de sofrer com ela, né? Então, lembro até do que uma frase de Chico Xavier que diz assim, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então, é nesse sentido. Quando eu decido não beber a mágoa, quando eu decido esperar cicatrizar a dor, mas não ficar cutucando a ferida, porque senão não vai cicatrizar nunca, isto é perdoar. Então, sendo assim, pelo conceito, tudo é possível de perdoar. Mas quando não perdoar, né? E aí aí vai entrar um pouco do que a gente conversou da outra vez, né? Que aí quando eu fui sequestrado, fui um sequestro relâmpago, né? Acho melhor, não preciso me aprofundar tanto, né? Então, assim, eu quase fui assassinado, ia realmente ser assassinado, né? Rapidamente foram 3 rapazes, um menor de idade de 15 anos, 2 maiores de idade, me pegaram numa região divisa de município entre São Paulo e Guarulhos, e aí os 2 maiores de idade sentenciaram minha morte quando falaram para o jovem, quando eu te ligar, você apaga ele. Significava me assassinar, tirar minha vida. Naquele momento, eu entendi que não tinha mais o que acontecer. E aí o meu instinto de sobrevivência, que é algo natural, que todo ser humano tem, me dizia o quê? Ataca, espera uma chance, uma oportunidade para tirar a arma daquele rapaz, né? Para poder sobreviver, porque pelos estudos, né, psicanalíticos e tal, o maior medo que todo ser humano tem, por mais espiritualistas que sejamos, é o medo da morte. Sim. Só quando a gente entra em choque com isso, porque eu sempre fui muito espiritualista, espírita e tal, sempre entendi os conceitos de maneira racional, mas quando você se depara ali com a realidade tá, e aí o pós-vida é o que agora? Não sei, a verdade é que a gente não sabe. E perto o instinto predomina, né? E aí é quando eu lembrei, né? E aí é o que eu coloco no livro. Eu lembro das palavras de Jesus, né? E eu lembrei mesmo quando eu estava lá, né? Quando eu lembrei que quando Jesus, né? Que para mim, né? O maior líder espiritual que existiu dentro da minha crença. Então, para mim isso significa muito. Eu lembrei das palavras dele na hora quando ele
tá lá, todo mundo sabe a história que aconteceu com ele, né? Quase para partir para o plano astral, enfim, quando ele diz, né, na Bíblia que ele olha para o céu e diz: Pai, perdoai-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E aí eu entendi quando não perdoar. Por quê? Porque se a gente olhar na linguagem, Jesus não perdoou. Jesus nunca perdoou, porque ele nunca se sentiu ofendido. Então, quando a gente chega num nível que eu entendo que o outro só consegue dar o melhor que ele pode, logo, e tudo que o outro faz, a plantação, e vai ter a colheita. Então, quando alguém nos agride, de verdade só está se agredindo, porque quando nós agredimos e despertamos, a gente viu quanto a culpa pesa e quanto demora para esse processo de auto-perdão, ou quanto dolorido é, quando eu chego nesse nível de compreensão de que, na verdade, ninguém me fere, me traz uma oportunidade para poder trabalhar a aceitação da vida como ela é, as pessoas são como são, e que está tudo certo, né? A gente não precisa perdoar. E de verdade eu entrei naquele... Eu falei, entrei nessa vibração, então perdoe-eles, pois eles não sabem o que fazem, né? E aí foi quando realmente a polícia me achou, eu fui salvo. E anos depois, por inspiração, né, dentro da minha fé, da minha crença, entendo que a espiritualidade amiga falou para mim, que foi justamente a minha fé que me salvou, porque eu transcendi o instinto e me conectei com áreas do cérebro da transcendência, do transpessoal, que hoje eu tenho formação, entendo melhor, mas na época eu vivi a transcendência porque eu senti toda a espiritualidade, cada um pode dar um nome para isso, Deus, espíritos amigos, anjos, cada um vai dar um nome para isso, mas eu senti, então eu senti tá tudo bem. Então naquela hora eu não precisei perdoar, porque eu não me senti ofendido. Então, essa é a transcendência. É quando a gente nem se sente ofendido, logo eu nem preciso perdoar. Bem, tirou o mistério do capítulo final do livro. Não, mas aí continua, né? É aquele tipo de spoiler que só faz a pessoa ficar mais curiosa para saber a história. Legal, gostei disso. Bem, Alex, então chegamos ao final, né, desse papo tão legal, com um assunto tão importante, tão atual, que é essa ideia do perdão, né? E aqui você coloca perdão terapêutico. E agora vai a pergunta, né? Como que as pessoas podem adquirir o seu livro? Qual que é o caminho, qual que é o meio para as pessoas chegarem no seu livro? Bacana. Eu sou produtor independente, né? Não estou com nenhuma editora ainda, Tá. De repente alguma editora quer trabalhar o livro, então, ou seja, eu que estou produzindo o livro, então tem 2 canais, né? Ou pela Amazon, aí consegue o digital, né? Tá. Ou comigo mesmo, né? Estou entrando nas minhas redes sociais, @AlexCruanes no Instagram, por exemplo. Então, entrar em contato comigo e aí eu disponibilizo, encaminho para a pessoa pelos correios para poder ter o livro físico, né? Tá. E de maneira de e-book, né? Aí ela pode comprar pela Amazon e fora do país também, o livro está disponibilizado na Amazon, o físico, né? Teve uma pessoa que comprou até nos Estados Unidos, achei muito legal. E aí ela é incrível, né? On demand. Então, em 24 horas, eles imprimiram, mandaram na residência da pessoa. Então, legal. Muito legal, muito legal. Que legal. Então é isso, pessoal. Tá aqui o livro, eu vou mostrar mais uma vez, né? Eu acho que é muito importante a gente estar divulgando sempre essas iniciativas. Livros, literatura, conhecimento é não é fundamental. fácil ser produtor independente, Não. autor independente sofre, eu sei que é complicado. É Sim. muito complicado, infelizmente. O Né? mercado Deveria ser editorial muito mais é fácil, assustador. os acessos, enfim. Então tá aqui o livro, tá indicado. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Né? Obrigado por ter retornado aqui no 1818. Muito sucesso no seu trabalho, que você consiga, de alguma maneira, não sei se a palavra correta é ajudar, mas que você consiga ser esse instrumento, né? Através do seu trabalho, para as pessoas chegarem nesse ponto, né? Que é tão importante para todos nós. Então, que é uma vida saudável, em paz consigo próprio, né? Nesse mundo tão... Não tem preço, né? Não, nesse mundo tão bagunçado, né? Eu tenho um amigo que gosta de falar, isso aqui tá bagunçado. Nesse mundo tão bagunçado,
e que nos atormenta muito, né, diariamente. Então, muito obrigado pela sua presença. Marcelo, eu que agradeço, Ana, eu que agradeço, todos vocês eu agradeço, espero que vocês gostem do livro. No final do livro também, pegando a interação, eu deixo até o meu contato do WhatsApp, para que as pessoas coloquem os seus depoimentos, suas autotransformações, para que inspirem outras pessoas a terem esse, mais do que um conhecimento. Eu falo que esse livro, eu me coloco como autor terapeuta, né? Porque esse livro de verdade é uma terapia, gente. Você vai fazer uma terapia profunda, tá? Que você vai realmente trazer essa paz interior de diversas questões na sua vida. Então, mandem para mim esse relato para que eu possa divulgar para mais pessoas, para que mais pessoas possam ter acesso e a gente possa ter um mundo cada vez mais leve, mais em paz, né? E menos tumultuado. É isso. Muito bem. Pessoal, é claro que eu agradeço vocês por estarem aqui nos acompanhando. Eu não posso esquecer nunca da Bacarim English School, que é uma escola de idiomas que apoia o nosso projeto. A Lute Benedetta, que é uma empresa que trabalha com velas aromáticas, sensacional, também de uma qualidade incrível. E a Noesis, que é uma empresa de psicólogos que atendem brasileiros que moram fora do Brasil, que dão todo um aporte terapêutico, né, para esses brasileiros que vão estudar, trabalhar, enfim, que saem do Brasil e que muitas vezes são abatidos por depressão, solidão, e precisam de um acolhimento. Então é só procurar a Noesis na figura do Samuel, que é a pessoa que vai te atender lá num primeiro momento. Muito obrigado a todos. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Mais uma vez, Alex Cruanes, muito obrigado. E eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio do podcast 1818.